Olá, pessoal! Sejam bem-vindos! Hoje o nosso papo é sobre um tema que, com certeza, todo mundo aqui encontra no dia a dia do hospital, do consultório: a desnutrição. A gente vai mergulhar fundo nisso, mas com um olhar bem prático, bem clínico. O objetivo aqui é sair com um verdadeiro guia, um passo a passo para a gente saber diagnosticar, classificar e, claro, o mais importante de tudo, tratar essa condição que é super crítica e afeta uma parcela enorme dos nossos pacientes. Então, olha só o nosso roteiro de hoje. A gente vai começar entendendo o tamanho do problema, porque a gente precisa tanto falar sobre isso. Depois a gente entra na parte prática. Triagem versus avaliação, as principais ferramentas de diagnóstico, como fazer um bom exame clínico focado nisso. E, por fim, a gente fecha com a classificação e os princípios da terapia nutricional. É um caminho bem completo. Bom, vamos começar pelo começo, né? O porquê. Por que a gente precisa dominar esse assunto? Porque, pessoal, a desnutrição não é uma coisa rara, um problema de nicho. Muito pelo contrário, ela é uma verdadeira epidemia silenciosa. Está aí, em todo lugar, debaixo do nosso nariz na prática clínica, e as consequências são muito, muito graves. Para a gente ter uma ideia do tamanho disso, olhem esse número: 48%. É quase metade. Um estudo brasileiro que foi um marco, o IBRANutri, mostrou isso de forma muito clara. Quase metade de todos os pacientes internados nos hospitais do Brasil têm algum grau de desnutrição. Pensem no que isso significa. Em uma enfermaria com 20 leitos, quase 10 estão desnutridos. É um número gigantesco. E olha, não pensem que isso é um problema só de quem está internado. Longe disso, a prevalência é altíssima em todos os cenários. Se a gente olhar para os idosos que estão em casa, na comunidade, já temos aí de 7 a 13% de desnutrição. Agora, quando a gente vai para o ambiente hospitalar ou para as instituições de longa permanência, os lares de idosos, esse número explode para cerca de 50%, metade. E isso não é dado antigo, não. Estudos bem recentes, já usando os critérios Glean, que a gente vai ver mais para frente, confirmam isso. É um problema em todo o sistema de saúde. Agora, um ponto fundamental. A gente precisa tirar da cabeça aquela imagem antiga, clássica, do paciente desnutrido sendo só aquele paciente caquético, pele e osso. O conceito moderno é muito mais amplo. A definição da ESPEN é muito mais inteligente, ela é funcional. Ela se baseia em duas coisas principais. Primeiro, uma alteração na composição corporal, ou seja, perda de massa magra, de músculo. E segundo, e isso é crucial, uma diminuição da função física e mental. O paciente perde força, perde capacidade. Aí vem a pergunta: um paciente obeso pode estar desnutrido? Com certeza. Se ele está perdendo massa muscular e funcionalidade, ele é um desnutrido. E por que isso importa tanto? Porque as consequências de deixar a desnutrição passar batido são devastadoras. Pensem num efeito dominó. O sistema imune do paciente fica fraco, então o risco de infecção sobe lá no teto. Com mais infecção, o tempo de internação aumenta, a cicatrização de feridas fica péssima, a função muscular despenca e não podemos esquecer que o coração é um músculo. No fim das contas, o que a gente tem? Uma qualidade de vida que vai para o chão e um aumento claro na mortalidade. É um ciclo vicioso que a nossa intervenção pode e deve quebrar. Ok, entendido o tamanho do problema? Vamos para a parte prática. O que a gente faz? E o primeiríssimo passo, o ponto de partida, é saber diferenciar duas coisas que parecem iguais, mas não são: triagem e avaliação nutricional. Pensem assim, a triagem, ou screening, é um processo rápido, simples, que a gente aplica em todos os pacientes que internam. O objetivo não é dar diagnóstico, é identificar quem tem risco de estar desnutrido. Já a avaliação, ou assessment, é um mergulho profundo, detalhado, que a gente faz apenas naqueles pacientes que a triagem apontou como de risco. O objetivo aqui, sim, é fechar o diagnóstico. Então, o fluxo de trabalho ideal seria este. O paciente deu entrada, nas primeiras 24, no máximo 48 horas, ele passa pela triagem. A gente pergunta: há risco aqui? Sim ou não? Se a resposta for não, a gente reavalia periodicamente. Mas se a resposta for sim, aí esse paciente é imediatamente encaminhado para uma avaliação nutricional completa. E é a partir dessa avaliação que a gente vai conseguir montar um plano de cuidados individualizado. Beleza? Com esse fluxo em mente, vamos agora olhar de perto para as ferramentas que a gente usa no dia a dia. Vamos começar pela triagem, com a ferramenta mais famosa utilizada nos hospitais do mundo todo, o NRS 2002. O NRS 2002, que significa Nutritional Risk Screening 2002, é realmente um pilar. É a ferramenta de triagem de risco nutricional mais consagrada, mais validada para o paciente hospitalizado. Então é fundamental que a gente saiba aplicar isso direitinho. Vamos ver o passo a passo.
A primeira parte do ANS é uma pré-triagem, super rápida, são só 4 perguntas de sim ou não. 1. O IMC do paciente é menor que 20,5? 2. O paciente perdeu o peso nos últimos 3 meses? 3. Ele comeu menos na última semana? E 4. Ele é um paciente gravemente enfermo? Se a resposta for sim para qualquer uma dessas perguntas, acendeu o alerta. Isso já é o gatilho para a gente seguir para a segunda parte, a pontuação final. Se tivermos um sim na etapa anterior, a gente vem para essa matriz. E aqui está a grande sacada do NRS 2002. Ele avalia 2 coisas ao mesmo tempo. De um lado, o quão comprometido está o estado nutricional do paciente, e do outro lado, ele avalia a gravidade da doença que aumenta o estresse metabólico. Cada um desses eixos vai receber uma pontuação que pode ir de 1, que é leve, a 3, que é grave. Certo? Vamos para a prática. Pensem nesse cenário. Um paciente de 80 anos, internado para um transplante de medula óssea. Ele está muito debilitado e comendo quase nada, só uns 10% do que precisaria. E aí, qual seria o score dele no NRS 2002? Vamos calcular juntos? Vamos lá. Primeiro, o estado nutricional. Se a ingestão dele é de 0 a 25%, isso é o mais grave, então ele ganha 3 pontos. Agora, a gravidade da doença. Um transplante de medula óssea é um estresse metabólico altíssimo, então mais 3 pontos aqui. E tem um detalhe. Pacientes com mais de 70 anos ganham automaticamente mais 1 ponto. Então, somando 3 mais 3 mais 1, igual a 7 pontos. A regra é clara. Um score final de 3 ou mais significa alto risco nutricional. Perfeito. O NRS 2002 nos alertou sobre o alto risco. Agora a gente precisa fechar o diagnóstico de desnutrição. E para isso, a ferramenta padrão ouro hoje são os critérios GLIM. É um consenso global com uma estrutura bem lógica, dividida em 2 partes. A primeira parte é o critério fenotípico. Fenotípico é a manifestação física. A gente precisa de pelo menos um desses 3. Primeiro, perda de peso não intencional significativa. Segundo, um IMC baixo. Lembrando que para maiores de 70 anos, o corte é 22. E terceiro, uma massa muscular reduzida, que a gente tem que comprovar com algum método objetivo. Ok, achamos o critério fenotípico. Agora, para fechar o diagnóstico, a gente precisa combinar isso com pelo menos um critério etiológico. Etiológico é a causa. E aqui temos 2 grandes causas. Ou o paciente tem uma ingestão de comida reduzida, ou ele tem uma doença que causa inflamação. A regra do GLIM é simples. Para diagnosticar desnutrição, a gente precisa de, no mínimo, um critério fenotípico mais um critério etiológico. Agora, pessoal, vamos deixar uma coisa bem clara. Por mais importantes que sejam os scores e os critérios, nada substitui o bom e velho exame clínico. Nossas mãos, nossos olhos, nossa capacidade de observar o paciente, isso é uma ferramenta diagnóstica poderosíssima. E falando em olhar o paciente, existe um sinal clássico de desnutrição grave, que é o sinal da chave. Olhem bem para a região temporal do paciente. Quando o músculo temporal atrofia e a gente perde a gordurinha da bochecha, a bola de Bichat, o arco zigomático fica super proeminente. Fica uma cavidade que parece que dá para encaixar a cabeça de uma chave ali. É um sinal muito forte. E o exame físico tem que ser sistemático. O que a gente procura? Na face, palpar o masseter. Nas mãos, um ótimo lugar para ver perda muscular é entre o polegar e o indicador. No tórax, a clavícula fica proeminente. Nas pernas, palpe a panturrilha. Ela está flácida, tem edema. E não se esqueçam de olhar a boca, as unhas, o cabelo. Tudo isso nos dá pistas. O edema é um grande vilão na nossa avaliação. O paciente pode ter perdido 10 quilos de músculo, mas se ele ganhou 10 litros d'água, o peso na balança é o mesmo. O edema mascara a desnutrição. Por isso, é fundamental que a gente estime o peso seco e a gente usa uma tabela de referência, como esta, para nos ajudar a subtrair o peso estimado do excesso de líquido. E aqui eu vou ser repetitivo porque isso é muito importante. Toda a prescrição da terapia nutricional, o cálculo de calorias, de proteínas, tudo tem que ser baseado no peso seco estimado. Se a gente usar o peso atual de um paciente demasiado, a gente vai superalimentar esse paciente, e isso pode levar a complicações gravíssimas. Gravem isso, calcular a dieta sempre pelo peso seco. Lembram que a definição de desnutrição envolve perda de função? Então a gente precisa medir essa função. Uma forma muito simples, barata e rápida de fazer isso é com a dinamometria de preensão manual, o famoso hand grip. Existem valores de corte bem estabelecidos para homens e mulheres que nos ajudam a diagnosticar sarcopenia. É um exame que dá para fazer na beira do leito e nos dá uma informação objetiva e valiosíssima. Ok, então a gente já sabe identificar o risco, fechar o diagnóstico, o próximo passo é classificar essa desnutrição.
E por que isso é importante? Porque classificar nos ajuda a entender a gravidade, o prognóstico e, o mais importante, a direcionar melhor o nosso tratamento. E a primeira grande classificação é entre a desnutrição não inflamatória, o marasmo, e a desnutrição inflamatória, ou caquexia. A fisiopatologia é diferente. No marasmo, por falta de comida, o corpo se adapta. Já na caquexia, causada por uma doença inflamatória, a inflamação joga o metabolismo lá para cima. O corpo vira uma fornalha, queimando o músculo num ritmo alucinante. Clinicamente, a caquexia costuma vir com mais edema e hipoalbuminemia. Exames laboratoriais como albumina e pré-albumina podem nos ajudar a classificar a gravidade. Mas aqui, um alerta gigante. Cuidado! Albumina e pré-albumina são proteínas de fase aguda negativas. Na presença de inflamação, o nível delas cai por causa da inflamação e não necessariamente por causa da desnutrição. Um paciente séptico vai ter albumina baixa mesmo que estivesse bem nutrido. Então use com muita cautela. E agora chegamos à parte final, o grande objetivo de tudo isso, a terapia nutricional. Vamos traçar aqui os princípios básicos para a gente montar um plano de tratamento que seja eficaz e, acima de tudo, seguro para o nosso paciente. Para começar, a gente precisa de metas. De forma geral, uma boa regra de bolso é mirar em 30 quilocalorias por quilo de peso por dia. Para a proteína, o alvo fica entre 1,0 e 1,2 gramas por quilo. Agora, se o paciente está muito inflamado ou tem sarcopenia, a gente precisa ser mais agressivo com a proteína, podendo chegar a 1,5 gramas quilo dia. E, só para martelar mais uma vez, esses cálculos são sempre em cima do peso seco. A terapia nutricional tem uma lógica, uma escada. O primeiro degrau é otimizar a comida normal. Não deu certo? Vamos para o segundo degrau, suplementos orais. Se mesmo assim o paciente não atinge a meta, a gente indica nutrição enteral, por sonda. A nutrição parenteral, na veia, é o último degrau, reservado para os casos em que o intestino simplesmente não funciona. E agora, o aviso mais importante de todos, a síndrome de realimentação. Isso acontece quando a gente realimenta um paciente muito desnutrido de forma muito rápida. A oferta de glicose causa um pico de insulina que puxa fósforo, potássio e magnésio do sangue para dentro da célula. O resultado é uma queda abrupta dos eletrólitos no sangue, o que pode causar arritmias, falência de órgãos e pode matar. A prevenção é o mantra Start Low, Go Slow. Comece com pouca caloria, avance devagar e corrija os eletrólitos antes de começar a dieta. E para a gente fechar, uma reflexão. Nosso trabalho com o paciente desnutrido não acaba na porta do hospital. A nossa responsabilidade é garantir que esse paciente tenha uma transição segura para casa, com um plano nutricional bem definido. Pensem nisso. Um plano de alta, por mais bem feito que seja, se não tiver um plano nutricional claro, está incompleto. É nosso dever continuar esse cuidado.